Ministro, teve um evento essa semana de comemoração à Lei de Acesso à Informação. Esse era um assunto muito presente na campanha eleitoral do presidente Lula. Ele prometia abrir os sigilos de 100 anos de Jair Bolsonaro. E no dia a dia, realmente, houve uma mudança na cultura. Optou-se nessa gestão por uma cultura de transparência, mas a gente ainda vê diversos órgãos, diversos ministérios mantendo o sigilo de informações que deveriam ser públicas. O senhor acha que seria necessário uma uniformização maior da aplicação da Lei de Acesso à Informação, uma orientação melhor para os ministérios, para os órgãos públicos adotarem princípios de transparência? Como é que isso pode ser feito no dia a dia? Esse evento com o presidente Lula, ele consagra exatamente essa ideia que você acabou de mencionar. A CGU, esse evento, ele estrutura melhor o nosso sistema de transparência, ele cria o conselho, reestrutura, digamos assim, não recria, reestrutura o Conselho Nacional de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção. Nós já fizemos uma reunião com a sociedade civil do Conselho e tudo mais. E a ideia é essa mesmo, que a CGU aumente o seu papel na coordenação, no monitoramento, na integração dos órgãos que aplicam a Lei de Acesso à Informação na esplanada toda. E aqui a tua pergunta é importante, Aguirre, porque me permite fazer um esclarecimento. São 300 órgãos na esplanada que são responsáveis pela aplicação da Lei de Acesso à Informação em termos de primeira instância. A Lei de Acesso, você tem recursos, 4 recursos, vai até a comissão mista, de reavaliação de informações e tal. E aí o que acontece? A CGU é a terceira instância. Então, muitas vezes você tem uma negativa de acesso, outra negativa de acesso e a CGU manda abrir. O nosso objetivo é que chegue cada vez menos recursos para a CGU e que o que tenha que ser aberto seja aberto logo na primeira instância. E, de fato, há essa transição de cultura, de um governo para o outro, mas, assim, apesar de um caso ou outro, se cita muito o caso da festa de posse do presidente Lula no Itamaraty, ali teve uma decisão em primeira instância não dando acesso com base no argumento de dados pessoais. A gente entende que esse argumento ele não servia para aquela situação e o próprio ministro do Itamaraty, o ministro Mauro, reviu a decisão em menos de uma semana, sem o recurso. Isso é uma mudança muito... E, assim, as pessoas usam esse argumento muitas vezes para dizer que o governo Lula faz a mesma coisa que o governo Bolsonaro. Desculpa, assim, não é honesto esse tipo de comparação. Tinha também uma dúvida em relação à Alvorada. Houve informação de que há uma negativa de informações sobre o acesso e a visita que o presidente Lula recebe na Alvorada. Como que é essa questão das visitas e dos sigilos? A gente fez 2 enunciados sobre esses temas. Um enunciado sobre o Palácio do Planalto e outro enunciado sobre as residências oficiais. Em relação às residências oficiais, a determinação é que o que o enunciado estabelece? Que tudo aquilo que envolve a agenda do presidente da República, como presidente, visita de um eventual político, de um empresário, reuniões, almoços, jantares, enfim, que envolvem a atuação dele como presidente da República, tem que ser públicas. Aquilo que envolve a privacidade do presidente, então, uma visita de um médico, ou eventualmente questões de segurança muito, então digamos que tenha, só por exemplo, assim, que o presidente receba uma visita semanal ou periódica de algum tipo de médico mesmo, ou de um terapeuta específico, qualquer coisa que envolva isso, para além da questão da privacidade, tem uma questão de segurança do presidente. Então, essas informações devem ficar sigilosas, pelo menos isso está previsto na lei, no artigo 24 da lei. Isso tem que ser sigiloso pelo menos até o final do mandato dele. Então, isso tem uma previsão legal. E usar essa previsão para esses casos
Não é dizer que é igual ao governo Bolsonaro, nem nada disso. O governo Bolsonaro dava sigilo, mantinha em sigilo informações sobre visitas do Valdemar da Costa Neto no Palácio do Planalto. Como é que o presidente do partido do presidente vai ao Palácio do Planalto e isso não pode ser público? No local de trabalho do presidente. São coisas completamente diferentes. E no, né? Planalto, então, assim, no Planalto não tem nenhuma agenda privada dentro do Planalto. No Planalto, como regra, não tem nenhuma agenda privada. Agora, pode acontecer de um médico ir... Mas eu fico na dúvida, a saúde do presidente, eu entendo que tem o lado pessoal, mas a saúde do presidente da República, ela não tem um interesse público também? Não, pode ter um interesse público, mas aí, de novo, depende muito da situação concreta. Entendi. Né? Assim, e aí, como eu disse, tem situações de visita periódicas e coisas desse tipo que aí você tem que tomar algum cuidado. Mas assim, no caso específico do Alvorada, tinha uma dificuldade também com a existência ou não de informações de ingresso e isso está sendo resolvido pelo GSI. Né? Assim, a gente tem conversado com o GSI, eles criaram um grupo de trabalho exatamente para ver essas situações e a informação que eu tenho é que já há pedidos de acesso à informação no GSI sobre visitas ao Alvorada que já estão sendo liberadas. Então, assim, é completamente diferente do ponto de vista de análise substancial e de método de trabalho, assim, é incomparável.